Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, no começo da semana, eu acho que foi na segunda-feira, eu postei um stories falando que logo logo saía a resenha do último livro que eu li. Só que eu não consegui fazer naquele dia e nem durante a semana, que foi mais corrido por conta do congresso. Então, eu não consegui fazer a resenha durante essa semana. E hoje é domingo, uma nova semana, e eis aqui eu para fazer o vídeo. Vamos lá? Bom, gente, esse é um livro que eu gostei muito, particularmente. Eu gostei muito desse livro. Sim, eu vou falar pra vocês os prós e os contras desse livro. Assim, quase não tem contra, mas assim, os contras são técnicos. São técnicos, mas gente, é um livro muito bom. Se vocês quiserem tirar print, fiquem à vontade. Pronto, tiraram print. Aqui atrás também. O nome do livro é O Gemido dos Malditos. Mutilados, torturados por amor a uma missão. Levar Jesus, nunca negar a Jesus. De missionário Lauro Cardoso da Costa. Gente, esse é um livro bem antigo, na verdade. Os meus pais têm eles há muito tempo e, como eu disse em outros vídeos, eu acho, meus pais têm uma mini biblioteca aqui do lado do meu quarto. Então, todos os livros que o meu pai leu, que minha mãe leu, estão praticamente tudo ali. E eu fui pegando uns ali para poder ler. E esse é um que minha mãe sempre falou, lê porque ele é muito bom. Lê porque ele é muito bom. E aí eu tava procurando novos livros para ler antes de ler um meu que tá lacrado ali, que eu quero começar a ler, mas eu tenho que terminar uns outros. Então, assim, eu comecei a ler esse livro e falei, por que não, né? Falei, vamos dar chance, né? Minha mãe falou que era muito bom, vou começar a ler. Gente, é um livro incrível. Olha, ele não é muito grande. Gente, às vezes as pessoas acham que isso aqui é muito grande, mas vocês vão ver, olha. A letra dele é bem grandinha, tá vendo? Então, as páginas não são tão cansativas, são rápido de ler as páginas por conta dessas letras maiores. Isso é um baita pró, né? Pra quem é cristão e não gosta muito de leitura demorada, enrolada, sabe? Maçante, vamos dizer. Ou coisas muito difíceis de compreender. Ou páginas muito extensas com muita informação. Se você é um cristão que tem dificuldade de leitura, esse é um ótimo livro para você iniciar na questão intelectual e espiritual. Esse livro, gente, é extremamente cristocêntrico. É um livro que não tem palavras para explicar. Como eu li aqui no título, fala sobre a perseguição da igreja. Então você já deve imaginar a forma como que esse livro é forte. Bom, os prós, eu posso assinar infinitos prós desse livro. Ele tem uma linguagem simples, ele foi escrito por alguém que tem uma história de vida realmente, vamos dizer, muito delicada com Deus. Ele é um livro que questiona a sua fé, não de tipo, ai, Deus existe ou não. Não é esse tipo de questionamento. Ele questiona uma fé que você já tem. Ele questiona, por exemplo, diversas vezes o autor vai fazer perguntas sobre a sua salvação, sobre o seu galardão, sobre o seu chamado, sobre a sua missão. Ele diversas vezes no livro, geralmente no final de cada capítulo, ele traz uma reflexão e pergunta pra você como anda a sua fé, como tem andado seu relacionamento com Deus. Ele é um livro muito de interação também nos finais dos capítulos. Os capítulos não são longos, são pequenos, mas são capítulos cheios de histórias e experiências incríveis com Deus. Então, um dos outros prós é que ele traz reflexões e ele questiona a sua fé, a fidelidade do seu coração a Jesus. Ele é um livro que fala muito, 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 muito sobre fidelidade. Muito, praticamente o tema do livro central é fidelidade a Jesus. Então, ele também é um livro que te traz muito a reflexão. Houveram diversas vezes que eu terminei o livro em lágrimas. Em lágrimas.
glória a Deus. Porque você vai lendo, você vai percebendo que, gente, minha fé é muito fraca, minha fé é muito pequena. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Ele começa a questionar o seu amor por Jesus. Então é um livro que realmente. Eu tava tentando achar a palavra, mas eu achei. Ele é um livro que confronta a sua fé. Ele não questiona, vamos dizer. Ele confronta a sua fé. Ele confronta os seus sentimentos. Ele confronta a sua fidelidade a Jesus. Então é um livro que diversas vezes eu terminei ele, pra glória de Deus, em lágrimas. Vendo, assim, que o quanto a minha fé é pequena e falha diante da fé de tantos outros homens e mulheres de Deus que morreram por amor a Cristo, morreram pelos seus próprios irmãos, para que eles levassem o Evangelho. Então, foram coisas, assim, incríveis que eu vi nesse livro. Outro pró também desse livro é que ele, assim, conta experiências muito delicadas e que nos leva a gente ficar reflexivo em diversas coisas. Agora, na estrutura, como eu já disse que ele tem uma linguagem simples, as letras são grandes para quem tem dificuldade de ler letras pequenas ou tem dificuldade intelectual de ler muito conteúdo. Ele não é um livro muito extenso, apesar, né, do tamanho, ele é um livro bem tranquilo na questão de leitura e não de interpretação. Então, assim, ele é um livro super simples na linguagem. E uma das coisas também que eu queria falar pra vocês, que é um dos contras. Existem muitas palavras, a maioria das palavras são certas, mas tem uma boa porcentagem das palavras no livro que estão erradas. Então, assim, se você lê, por exemplo, palavras erradas ou expressões erradas, não se incomode. O conteúdo espiritual do livro é muito mais importante que o conteúdo literal do livro. Então, se você, por acaso, por exemplo, é um professor de português ou é um aluno como eu que odeia um erro de português e você lê esse livro, você que é cristão, você lê esse livro, você vai se incomodar um pouco com alguns erros ortográficos. Isso pode acabar vamos dizer, te influenciando na hora de escrever e pode te dar uns bugs na cabeça, sabe, sobre a escrita. Então, na questão de escrita e linguagens gramáticas, realmente tem um pouquinho ali de erros. Mas o conteúdo espiritual que há nessas frases, há nessas palavras, é muito mais denso, é muito mais importante do que qualquer erro gramático que possa ter. Simplesmente é um livro que o seu conteúdo compensa todos os erros gramáticos. Então eu recomendo você ler esse livro, porque apesar de todas as coisas, vamos dizer, estruturais, gramaticais deixarem a desejar muitas vezes, é um livro que o conteúdo dele é muito transformador. Essa palavra é um conteúdo muito transformador, é um conteúdo muito confrontador. Então, eu super, hiper, mega recomendo esse livro pra vocês. E assim, foi um livro que realmente me deixou muito pensativa. Muito, nossa, muito reflexiva. Muito. A gente vê as pessoas que muitas vezes nem conseguem ler a Bíblia. Eu vou expor um pensamento meu aqui. Pessoas que às vezes não conseguem ler a Bíblia por morarem em países onde são perseguidos e eles, por ouvirem falar de Cristo, aceitarem a fé a Cristo, já são fiéis até a morte. Sem muitas vezes ler a Bíblia, sem muitas vezes ter a chance de pegar a Bíblia e ler, e se deliciar na palavra de Deus. Muitas vezes eles não têm essa oportunidade por simplesmente estarem em um país perseguido. Mas eles creem em Jesus e morrem por ele. Se a gente fosse falar assim, em algo analítico, numa questão analítica, eles meio que assim morrem por alguém que eles não conhecem completamente. Eles morrem por Jesus, se às vezes conhecer os atributos de Deus, por exemplo, que nós conhecemos, mas eles já têm certeza que Ele é Deus. A fé deles é uma fé muito, muito forte e que atravessa todas as barreiras de qualquer obstáculo, tanto da perseguição
quanto da dificuldade de ler a Bíblia. E eles lutam, eles escondem a Bíblia no seu coração pelo pouco que tem. E vivem milagres, vivem coisas extraordinárias e são um testemunho para as pessoas que ficaram, né? Então, é um livro muito, muito, muito bom. Eles creem em Jesus no primeiro momento e não deixam ele em nenhuma circunstância. Isso é um exemplo para mim e é uma vergonha da minha fé muitas vezes. Então, se você é cristão, que tem sentido às vezes a seu amor por Cristo esfriar, a sua dúvida no seu chamado, o medo de cumprir seu chamado, o medo de renunciar coisas, por favor, leia esse livro. Leia esse livro, por favor. Por favor. Ele vai mudar totalmente a sua visão de perseguição. E ele vai mudar totalmente a sua visão de fé em Cristo. Então, você que é cristão, você que quer mais de Cristo, que tem sentido que a chama está se esfriando, que tem sentido medo de cumprir o seu chamado, que tem sentido medo de renunciar, que tem sentido vergonha de falar de Cristo, não faça isso. Eu não tenho poder para te dizer isso, mas é uma mensagem também para mim, mas nós não podemos negar Cristo. Nós não podemos. Então, se você tem sentido ou tem se incomodado com as coisas dessa terra, tem se incomodado com a sua própria fé, tem sido, vamos dizer, trabalhado por Cristo, confrontado por Cristo, está se sentindo acomodado demais e você sente que isso não pode ficar assim, que você tem que mudar, que você tem que ter uma nova perspectiva da sua fé em Cristo, leia esse livro. Além da Bíblia, lógico. A Bíblia é o motivo de tudo. O motivo desse livro ter sido escrito é a Bíblia. Então, leia a Bíblia principalmente, mas, por favor, leia esse livro. Cristão, leia esse livro, por favor. Apesar de todos os erros ortográficos, gramaticais, leia o livro. Ele é muito bom. E vai te ajudar a firmar a sua fé, firmar a sua identidade. E vai te confrontar de uma maneira que você não vai ter como fugir do seu chamado, nem de Jesus. Porque uma das curiosidades é que esse autor vai falar muito sobre o chamado dele. E como ele passou tempos e tempos fugindo dele, do seu chamado. E o que aconteceu depois. Então, eu de verdade espero que vocês leiam esse livro. Se você não é cristão, mas tem curiosidade, leia esse livro. Esse livro me ajudou a escrever uma introdução de uma atividade que o professor fez de uma redação. Então, assim, pro próprio conhecimento sobre abuso infantil, sobre perseguição à igreja, sobre perseguição religiosa, assim, você que é estudante, eu que sou estudante, isso é um ótimo exemplo para nós de leitura, de exemplo para as redações. Sobre, vamos dizer, agressão infantil, agressão contra adultos também, perseguição religiosa, vamos dizer, intolerância religiosa, né? Então, assim, tem temas abordados aqui muito profundos se você for entender, se for parar pra pensar. Então, cristão, principalmente esse vídeo é pros cristãos, por favor, leia esse livro. E você vai ver como Deus vai transformar o seu amor por Ele, como Deus vai transformar a sua fé e como Ele vai fazer você subir de nível espiritual, descendo o seu orgulho. Você vai descer o seu orgulho, você vai se humilhar a Deus. Quando você lê esse livro, você vai perceber tantas coisas que eu nem vou conseguir te falar. Então, ele abaixa o seu orgulho para aumentar o seu nível espiritual, o seu nível de discernimento, o seu nível de força, de amor, de cuidado pela fé. E é isso.
Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fiquei muito feliz de fazer essa resenha pra vocês. Porque eu realmente queria fazer durante a semana toda, mas eu não consegui. Então, agora que eu fiz, eu fiquei bem feliz. E é isso. Que nós possamos ser fiéis a Deus. E que nós possamos conhecer a Ele. Eu não sei se vende mais esse livro. De verdade, eu não sei. Às vezes eu te deixei com a curiosidade de ler, mas eu nem sei se vende mais. Gente, essa vida do leitor cristão, de livro antigo, é triste, né? Às vezes. Porque, nossa, você quiser compartilhar, entendeu? Você nem sabe se fabrica mais esse livro. É uma coisa, né? Mas assim, se você conseguir ler esse livro, eu te recomendo, te recomendo, te recomendo, te recomendo e te recomendo. E é isso, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Ah, e brevemente vem novidade no canal sobre outros livros que eu estou lendo. Eu comecei a ler um ontem, também da bibliotequinha dos meus pais aqui, que minha mãe me recomendou junto com esse daqui. Então, eu li esse, agora eu tô lendo outro. Comecei ontem. E eu tenho que terminar de ler um outro da escola. Não, um da escola também. Mas um que eu estou lendo estritamente na escola. Eu deixo lá na minha mochila, por exemplo, o Aula Vaga ou o Tempo Livre na escola. Que eu amo ler no tempo livre da escola, porque minha mente, sabe, entra no livro, esquece as coisas da terra, da sala, o caos, né? Então, é um livro que eu tô deixando pra ler na escola, mas eu planejo terminar ele bem rápido. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.